Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, todos os dias. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedir a vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixe o seu like, que ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Compartilhe e comente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias de hoje. Câmara fecha acordo com Lula e reduz prazo da PEC da transição de 2 para 1 ano. A PEC da transição está sendo um problema sério para o governo de Lula, né? Tendo em vista que inicialmente eram 4 anos, né, a separação desse dinheiro fora do teto de gastos. Depois aprovou-se esse dinheiro aí na CCJ por 2 anos, né, e não foi o valor total solicitado, né, e a Câmara agora fechou o acordo com Lula, né, para aprovar a PEC da transição, né, só que ao invés de aprovar com 2 anos, né, os valores fora do teto de gastos, mantiveram somente por 1 ano, né, por 1 ano. Eu não sei qual a estratégia agora que o presidente Lula vai acatar, né, ou vai estabelecer, né, tendo em vista que a garantia de pagamento desses valores só vai ser realmente por 1 ano. Depois disso, antes disso, tem que haver uma nova negociação, né, ou talvez outra PEC para poder ajustar os pagamentos aí do Bolsa Família durante aí o seu mandato a partir de 2023. E o Senado aprovou nesta terça-feira, né, hoje, dia 20, em 2 turnos, a proposta de emenda constitucional que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem, né? Esse piso da enfermagem já vem aí sendo empurrado há muito tempo, né? Foi um projeto de lei que já tinha sido aprovado, depois houve um veto do presidente, depois, né, os estados, né, e os municípios questionaram a viabilidade desse teto, justamente por causa da condição financeira de pagar, né, esse teto desses salários, né, e aí houve aí uma mudança, né, nessa lei. Essa lei voltou para o Congresso novamente e houve uma mudança, e a mudança principal é que o teto vai continuar, realmente vai existir um teto para a enfermagem, porém, né, a União, ela vai ficar responsável por ajudar os estados e municípios a pagar esses profissionais, usando recursos do superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, certo? É isso que ficou acertado na PEC aí agora, né? Então a aprovação da proposta foi uma reação do Congresso, né? No caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear o pagamento do piso, né? Como o Supremo Tribunal Federal tinha bloqueado o pagamento do piso, né, aí o Congresso fez o quê? Fez um projeto de emenda constitucional e aprovou hoje, né, o texto, né, sendo agora que o governo federal ficará obrigado, né, a ajudar os municípios e os estados a pagar o teto aí da enfermagem. Nada mais justo para esses profissionais que trabalharam tanto aí durante esses 2 anos de pandemia. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E o futuro ministro da Justiça, né, e Segurança Pública, Flávio Dino, do PSB de Maranhão, anunciou o advogado criminalista Augusto Botelho como secretário nacional da Justiça e o atual secretário de Estado de Controle e Transparência no governo do Espírito Santo, Edmar Camata, para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, né? Hoje, para quem não sabe, né, na verdade, o presidente Jair Messias Bolsonaro exonerou, né, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvanei Vasquez, que está aí respondendo um processo, né, que foi derivado dos bloqueios que foram feitos aí no período da eleição, né, no segundo turno agora de 2022. Né? Enquanto um está sendo exonerado, os outros 2 aqui estão sendo indicados para assumir aí, no caso, essas pastas aí, sendo
Edmar Camata, né, para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal a partir de 2023. Bom, gente, hoje se repetiu, né, mais uma vez, né, a greve, né, dos aeronautas aí, só que hoje foi no aeroporto de Belo Horizonte, né, Confins. A paralisação ocorreu das 6 da manhã até as 8, então nesse período não houve decolagens, né. Pilotos e comissários de bordo reivindicam um aumento salarial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e um ganho real acima da inflação de 5%. Né? Além disso, os trabalhadores cobram direitos para definir horários de veto na alteração de folgas, né? Deixando bem claro que essa não é uma paralisação total, é uma paralisação parcial. Né? Segundo o Sindicato dos Aeronautas, eles estão cumprindo uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que obrigou 90% dos comissários e pilotos, né, durante a paralisação a manterem as atividades. Ou seja, dos 100%, né, de tripulantes que temos no país inteiro, somente 10% está parado, né? 90% está trabalhando e mantendo aí a malha aviária, né, funcionando normalmente. Bom, gente, cratera se abre e divide rua ao meio após chuva intensa em Macaé. Macaé, no estado do Rio de Janeiro, né, sofreu aí com as chuvas aí, vem sofrendo aí com muita chuva, né? E a última enxurrada que ocorreu aí na cidade abriu uma cratera no meio de uma rua, né? As imagens estão disponíveis aí na internet. A chuva foi tanta que abriu uma cratera na rua. Você consegue ver, né, os carros aí, né, e toda a mobilidade, né, dessa rua aí comprometida. E não é uma rua de calçamento comum, não. É uma rua de asfalto. Mas a força da chuva foi tão grande que abriu uma cratera, né, no meio da rua. E aí você percebe aí que nessa rua aí não tem condições nenhuma, né, de movimentação, de mobilidade, porque a rua o trânsito está totalmente comprometido com a cratera que foi aberta pela chuva, né? As imagens a gente percebe aí até a encanação, né, da rua, né, abaixo aí da camada de asfalto. A gente vê a encanação da empresa de águas, né, da cidade, né, mas não tem condições nenhuma de tráfego, porque justamente a cratera abriu a rua no meio, exatamente no meio, né? Inclusive tem carros aí caídos, né, dentro dessa cratera aí. E aí, mais uma vez, a gente vê, né, que o Rio de Janeiro, né, as cidades aí do Rio de Janeiro sofrem muito, né, com esse período de chuva. Normalmente sempre acontece tragédia, sempre acontece, né, algumas coisas aí como alagamentos, né, que acabam engolindo ônibus, acaba desabando casa. Realmente o Rio de Janeiro sofre muito com relação a essa questão da chuva. E a chuva que está caindo em Macaé não está de brincadeira, né? O exemplo está aí, né? É uma rua inteira que foi aberta aí, uma cratera no meio dessa rua por causa da chuva. Valeu, gente, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados pelo próprio YouTube. Deixa seu like aí, comente aí o que é que você achou dessas notícias aí, o que é que você achou disso tudo que eu falei aqui, certo? Vou ter prazer enorme de responder vocês aí, certo? Fique com Deus e até amanhã.